Agora nós estamos no slide 9. E aí a gente vai começar a aprender como medir uma criança de 0 a 2 anos. Então, quando a criança ela tem até 2 aninhos, ela é medida através de um aparelho chamado antropômetro. Esse antropômetro, ele tem vários nomes. Então, pode ser chamado de antropômetro horizontal, pode ser chamado de antropômetro infantil e também pode ser chamado de infantômetro. Então, esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, nessas figuras do slide, ele é chamado desses vários nomes que eu acabei de falar para vocês. Então, independente do nome, é sempre o mesmo aparelho, tá bom? A primeira coisa que você tem que saber é que você tem que colocar o bebezinho sobre uma superfície lisa, plana e firme, tá? Por quê? Porque isso pode alterar a medida desse bebê. Então, se houver, óbvio, um ângulo, se houver uma queda, né? Se a superfície ela não tiver muito firme, então isso também pode alterar, né, na medição do comprimento dessa criança. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é se essa superfície que a gente vai colocar a criança é uma superfície plana, lisa e firme, tá bom? Tendo uma superfície plana, lisa e firme, a segunda coisa que a gente tem que saber é que a gente deve colocar a criança em decúbito dorsal, né? Então, com a barriguinha para cima. E aí a gente tem que manter essa criança o mais esticadinho possível, né? Pra gente saber o comprimento real dessa criança. Então, pra gente manter essa criança bem esticadinha, a gente tem que saber se as costinhas estão bem encostadas ali naquela superfície e se as nádegas dessa criança também estão bem encostadas. Quer dizer, a região dorsal dessa criança tem que estar totalmente encostada nessa superfície. Em relação aos membros inferiores dessa criança, em relação às perninhas dessa criança, a gente sempre tem que ter o cuidado de dar uma esticadinha. Então, geralmente, a criança ela tende a flexionar a perninha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai empurrar, claro, né? De uma forma bem suave, bem leve, a gente dá uma empurradinha no joelho para que faça esse movimento aqui, ó, de esticar as perninhas. Senão as perninhas vão estar aqui, ó, encurtadas, flexionadas, e você vai medir a criança e não vai saber, na verdade, não vai ter, né, a medição correta daquela criança. Então, sempre, óbvio, deixar a criança esticadinha, verificar se essa criança está totalmente com a região dorsal, né, encostada na superfície, e na hora de medir a gente dá uma empurradinha de leve nos joelhinhos para fazer esse movimento de esticar a perninha, tá bom? Para essa criança ficar o mais esticadinho possível para a gente medir essa criança da forma correta, tá bom? O infantômetro ou o antropômetro horizontal ou antropômetro infantil, ele sempre tem uma haste fixa e uma haste móvel, tá? Então ele tem duas hastes, uma vai ser fixa e uma vai ser móvel. E no meio dele vai ter ali uma haste graduada em centímetros. Então, essa haste móvel vai se mover entre essa haste fixa e graduada, tá? E aí a gente abre aí esse infantômetro, né, esse antropômetro, encaixa a criança no meio dele. Na verdade, a gente encaixa a parte fixa bem rente à cabecinha da criança, e a parte móvel a gente encosta na planta do pé dessa criança. Então, a gente tem que ter certeza que a planta do pé dessa criança está num ângulo reto para que a gente encoste nessa haste móvel da forma correta na planta do pé desse bebezinho. Como eu não tenho um antropômetro aqui para mostrar para vocês, né, como a gente, na verdade, manuseia o antropômetro, né, e também não estou na sala de aula para demonstrar isso para vocês de uma forma mais clara, eu também vou mandar um videozinho para vocês, também muito rapidinho, muito claro, muito objetivo, com passo a passo, né, de como medir essa criança no antropômetro ou no infantômetro aí, tá bom? Aí eu vou mandar para vocês rapidinho, é bem claro, vocês vão gostar, tenho certeza, tá bom? Beijinhos, até o próximo.